Hoje, a gente vai dar uma olhada bem de perto no artrosamidar, um tratamento para osteoartrose do joelho. Vamos mergulhar nas instruções de uso do fabricante para entender direitinho o que ele é, como funciona e quais são as regras do jogo. Nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com a ideia por trás do tratamento, passa para entender como o hidrogel age no corpo e depois vê como é a aplicação. Aí vamos checar as contraindicações, os possíveis riscos e, por fim, o que acontece depois da injeção. Então, vamos começar com a pergunta principal, né? Será que existe uma forma de criar um novo amortecedor para os joelhos? É aqui que o Arthrosamid entra como uma potencial solução para quem sofre com osteoartrose no joelho. Pensa só nessa possibilidade. E se a gente pudesse, de fato, adicionar um amortecedor, um que ficasse ali de forma permanente, dentro de um joelho já desgastado pela artrose? Essa é a promessa central que a gente vai investigar aqui. Bom, oficialmente, segundo o próprio fabricante, o Arthrosamid é isso aí, um hidrogel. Ele é transparente, injetável, o corpo não o rejeita e, o ponto-chave, ele não é absorvível. Foi criado para tratar os sintomas da osteoartrose do joelho em pessoas adultas. E agora, a composição dele, que é bem interessante. Ele é feito de 97,5% de água. Isso mesmo, quase tudo é água. Só 2,5% é o tal do poliacrilamida, que é o que dá a estrutura para o gel. É impressionante, né? Tá, mas aí fica a dúvida. Como uma coisa que é basicamente água consegue agir como um amortecedor? Bom, a resposta está no mecanismo de ação, que funciona em 3 etapas bem definidas. Vamos ver como é. O processo é bem engenhoso. Primeiro, acontece a integração, ou seja, o hidrogel se mistura ali com o tecido interno do joelho. Depois, ele forma uma espécie de membrana, que funciona como o tal do amortecedor. E o resultado final? Alívio dos sintomas. A dor diminui e a função do joelho melhora. E o grande diferencial, o pulo do gato, é que esse efeito foi feito para durar. O fabricante reforça 3 características. Ele não é absorvido pelo corpo, não se decompõe com o tempo e, muito importante, não sai do lugar. A ideia é que ele fique exatamente onde foi aplicado. Ok, a gente já entendeu a teoria, mas como isso é feito na prática? Como esse hidrogel vai parar dentro do joelho? Agora a gente vai ver os detalhes do procedimento que, segundo as instruções, são bem rigorosos. A segurança aqui é levada muito a sério. Para começar, só médicos qualificados podem fazer a aplicação, como cirurgiões ortopédicos. O procedimento tem que ser totalmente estéril, com uma técnica que evita qualquer tipo de contaminação. É usada anestesia local e o uso de antibióticos preventivos é obrigatório. Ah, e se tiver algum líquido sobrando na articulação, ele é retirado antes. E a dose é bem precisa. São 6 mililitros injetados direto no espaço da articulação. E o ideal, segundo as instruções, é que a aplicação seja guiada por ultrassom, para garantir que o gel chegue no ponto exato. Agora, atenção, porque essa parte é crucial. Quem não pode receber esse tratamento? Entender as contraindicações e os avisos é fundamental para a segurança de todo mundo. A lista de quem não é um candidato é bem clara. Basicamente, quem tem alguma infecção ativa na área ou na articulação está fora. Quem já tem uma prótese de joelho ou fez uma artroscopia nos últimos 6 meses também não pode. E condições como hemorfilia ou uso de anticoagulantes sem controle também impedem o tratamento. E aqui tem um ponto interessante. As instruções separam bem as coisas. Existem as advertências estritas, que são proibições, tipo de jeito nenhum injetar num vaso sanguíneo, e existem as situações de cautela, para pessoas com doenças autoimunes ou diabetes, por exemplo, onde o médico precisa ter um cuidado redobrado. Tudo bem, mas e os riscos? Como todo procedimento, existem possíveis efeitos colaterais. Esta seção detalha o que os estudos clínicos mostraram sobre isso. Basicamente, os eventos são divididos em 2 grupos. Os mais comuns são dor e inchaço leves a moderados na região, que podem durar algumas semanas. Já os eventos raros são mais sérios, como risco de infecção no local que exige tratamento imediato com antibióticos. E olha só essa orientação que é super importante e está bem destacada. Se acontecer uma infecção, o uso de corticoides deve ser evitado. Por quê? Porque ele pode piorar a infecção bacteriana. É um alerta bem direto do fabricante. Chegamos à nossa última parte, olhando para o futuro. Como fica a vida depois da injeção? As instruções deixam claro que existem algumas responsabilidades e cuidados importantes a longo prazo.
A lista de recomendações é clara. Primeiro, pegar leve com atividades físicas nos primeiros dias. Segundo, e muito importante, lembrar que o implante é permanente. Terceiro, sempre avisar qualquer médico ou dentista sobre a existência desse implante. E por último, conversar sobre o uso de antibióticos preventivos antes de outros procedimentos no futuro. Essa citação resume o ponto mais crítico para o longo prazo. Está escrito lá, preto no branco. Se a pessoa precisar de qualquer cirurgia ou até mesmo um tratamento dentário mais complexo, é fundamental avisar o profissional que existe um implante permanente no joelho. Isso muda tudo em termos de planejamento e segurança. E claro, antes de fechar, um lembrete importante. Toda essa análise foi baseada exclusivamente no documento de instruções de uso do fabricante. O objetivo aqui é informar. Isso não é e nem substitui uma consulta ou um aconselhamento médico. Então ficamos com essa reflexão. Um amortecedor permanente, feito basicamente de água, agindo dentro da articulação. Será que estamos diante de um novo e importante capítulo no tratamento da dor no joelho? Fica aí a pergunta.